Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Luísa Porto, sou designer de interiores e hoje eu estou aqui para explicar a importância de ter de fato um responsável pela sua obra. Muitas vezes a gente chama de acompanhamento de obra, gestão de obra, visita técnica. A verdade é que existe uma grande confusão, entre essas nomenclaturas, mas eu acho que o mais importante é entender qual é a diferença de ter sim alguém à frente, ou pelo menos de você entender um pouco do que seria essa forma de planejar e executar a sua obra da maneira ideal. Acho que o primeiro ponto que a gente precisa deixar claro é que projeto é diferente de obra, né? Muitas vezes a pessoa fecha o projeto e fala assim, nossa, meu arquiteto, meu designer não faz o acompanhamento de obra, ou não tem ido à minha obra. Vamos deixar claro que são coisas diferentes. O projeto é o planejamento, né? É onde você vai ter no papel qual é o plano, o seu plano traçado, aonde você quer chegar, quais foram as suas escolhas, qual é o revestimento que você vai usar, que cor vai ser a sua parede, como que está desenhado o seu móvel, todo esse planejamento mesmo de como vai ficar a sua casa. Já a parte de gestão da sua obra, o orçamento, né? Quanto que vai custar, né? Qual é o orçamento global dessa obra, fazer o orçamento de todos os itens para chegar a um valor final. A parte do cronograma, como que vai acontecer com esse passo a passo, né? Quem vai começar a obra, quem vai terminar, como que a gente sabe que dia que eu preciso pedir o piso para no dia que eu preciso instalar a obra ele vai estar lá, né? Então o cronograma dessa obra e a parte de execução, né? De fato, quem vai botar a mão na massa e fazer isso acontecer, quem vai ligar lá para o pedreiro, para o pintor e falar, tá na hora, né? Tá atrasado, chegou, veio, não veio, porque a obra causa muitos transtornos nesses aspectos, né? Então muitas vezes a gente fala assim, não, acho que eu consigo tocar isso aí no meu dia a dia. Mas a grande verdade é que obra é algo que exige tempo, né? E tempo é dinheiro, tempo é qualidade. Então a gente precisa sim de alguém com um tempo dedicado a essa obra. Mas eu não tenho como bancar isso. Ok, vou te dar algumas dicas aqui e você vai entender qual é a função dessa pessoa para que você possa, da melhor forma, organizar então a sua obra e você mesmo, por conta, fazer isso. Mas é importante ter vários pontos claros para que não saia fazendo uma coisa de cada vez, sem planejamento, sem orçamento e lá no final não fique conforme você desejou. Uma dúvida muito comum, né, quando a gente fala assim, acompanhamento, execução, gerenciamento de obra, quem faz esse serviço? É um engenheiro? É um arquiteto, né? Quem é o profissional responsável por isso? Pode ser um engenheiro, pode ser um arquiteto, pode ser um designer, pessoa que tenha uma experiência em obra e gestão, né? A gestão é extremamente importante, né? Então, ela faz um elo, uma comunicação entre você e as pessoas que estarão trabalhando na sua obra. Ela traduz para você, sabe quando a gente pega uma coisa assim meio que em chinês e ela vai explicando aí o passo a passo, porque normalmente a linguagem, né, o que o fornecedor está ali te falando nem sempre é o que fica claro para o leigo, para o cliente final. Uma dúvida muito comum é como funciona o formato de trabalho dessas pessoas, como que elas cobram, como que isso acontece. De forma geral, as pessoas cobram uma porcentagem em cima da sua obra, né? Isso tende muitas vezes o cliente a achar que isso não faz muito sentido ou então confundir algumas coisas. Por exemplo, eu vou comprar o refrigerador ou eu vou comprar um sofá e a pessoa vai ganhar uma porcentagem em cima disso, sendo que eu estou fazendo a compra pela internet. É preciso entender que a gestão da obra ela tem todo um processo. Então essa pessoa ela já orçou esse item, né, lá no início para você ter um orçamento global. Essa pessoa te passou essas informações, normalmente ela te deu mais de uma opção, então ela já teve o trabalho envolvido nisso. Depois essa pessoa ela vai ter um cuidado em ver como é que está o seu pedido, né? Quando que ele chega, estar lá no momento para receber, ver se está tudo ok. Então são coisas que a gente acaba não pensando na hora de executar a obra, né? A gente compra e fala, tá, mas quem vai estar lá para receber? Se a gente não tiver alguém para fazer isso, a gente que precisa fazer. Fora isso, a gente está falando aqui de produtos, né? Então alguém que esteja lá para receber o sofá, ou alguém que esteja lá, então, por exemplo, cortinas, marcenaria. A pessoa vai lá, você contratou um marceneiro, ele vai lá medir, tem que ter alguém acompanhando no dia da medição, mostrando o projeto para ele, depois precisa ter alguém acompanhando na hora da montagem, nem que seja abrir e fechar o seu apartamento. É um serviço, né, um deslocamento que você, ou então no caso o contratado vai ter. Fora isso tem toda a parte de mão de obra, né, então
Ah, o pintor está lá na obra e acabou a tinta. Quem que vai comprar essa tinta, né? Quem que vai organizar isso? Faltou material, faltou piso. Então é todo um planejamento que precisa ser visualizado dessa forma. Por isso que muitas vezes a cobrança é através ou de uma porcentagem ou de um valor fixo. Mas sim, é um trabalho que demanda bastante tempo, bastante energia e bastante esforço, né? Tô falando tudo isso aqui porque às vezes é um passo a passo que a gente não pensa na hora de organizar e de fato aí executar uma obra. Ter uma pessoa à frente da sua obra ou entender o que você vai fazer de fato antes de começar, evita aquele tipo de comentário que a gente está muito acostumado a ouvir com relação à obra, né? Ah, a obra sempre atrasa, a obra só dá pepino, a obra é só incomodação. A partir do momento que você entende o que está fazendo ou tem um responsável à frente disso, pode ter certeza que você vai viver uma experiência muito diferente. Outras vantagens de ter um especialista, né, alguém que está aí no ramo já executando obra, à frente da sua obra, gerindo a sua obra. Essa pessoa já vai conseguir prever os problemas, então ela chegou lá na obra, viu que uma tomada ali está fora do lugar, ou então que tem uma tomada que não estava no projeto, porque sim, erros de projeto também acontecem, então ela já vai ver, ó, aqui vai um equipamento que precisa de uma tomada que não está sendo prevista. Então toda essa dor de cabeça, quando você tem alguém que já está acostumado com isso, não fica para você, fica para essa pessoa que vai estar cuidando disso e resolvendo, né, com o responsável, com você, da melhor forma. Um dos pontos mais importantes da obra é justamente o orçamento. Você ter esse orçamento completo, saber do início ao fim quanto que você vai gastar. Quando você tem um planejamento bem executado, né, um cronograma financeiro, você consegue entender até quanto você vai desembolsar por semana e daí dessa forma você consegue se planejar financeiramente, né, com relação aí aos seus investimentos, aos seus desembolsos, né? Então eu sei que essa semana eu preciso de X, eu sei que essa semana eu preciso de Y, tudo isso porque você está tendo um bom planejamento de obra. Não comece uma obra sem um orçamento global. Isso sim pode trazer muita dor de cabeça lá na frente. Fora que, com esse orçamento, a gente consegue substituir alguns itens, né, se necessário, para chegar no seu objetivo de orçamento. Ah, então vamos supor que você começa a sua obra querendo gastar 100 mil, 200 mil. Daí você fez todo o planejamento, orçou tudo e no final deu, nossa, sei lá, 250. Então vamos substituir algumas coisas, vamos optar por não fazer algumas coisas para que você consiga encaixar no seu orçamento e não ter essa dor de cabeça lá na frente de não ter uma obra finalizada, né? Acho que esse é um ponto bem bacana de estar aí prestando atenção e não deixando escapar. Um outro cuidado que também é importante, que vem já da questão do orçamento, é o tempo exato, o tempo correto da compra dos itens, né? Então muitas vezes a gente tem porcelanatos ou móveis soltos, itens que demoram 60, 80, 90 dias para entrega. Então você precisa saber esse prazo de compra para que de fato isso esteja na obra na hora que você precisa. Isso são informações que às vezes a gente não tem. A gente começa a obra e pergunta para o pedreiro, olha, quando que eu preciso do piso? Ele vai falar, lá no dia 20 de agosto. Daí você vai lá no dia 10 de agosto comprar o piso. Quando chega lá o que você quer, eles não entregam no prazo que você precisa, ou ele não é nem produzido no prazo que você precisa, e você precisa fazer essa substituição de última hora. O que muitas vezes acarreta em algo que nem era o que você queria, ou você acaba pegando uma opção que não vai ficar tão legal quanto o que você tinha planejado. Então esse respeito, esse cuidado com o que você planejou na hora do projeto, com o que você realmente deseja de resultado final para sua casa, também reflete nisso. É importante ficar claro, eu sempre gosto de usar um exemplo que é tipo uma festa. Quando você vai dar uma festa, você tem ali sua lista de convidados, quantos docinhos você vai pedir, quantos salgadinhos e refrigerante, cervejas, tem garçom e a decoração e etc. Não adianta você estar com tudo isso planejado e daí um dia antes você não confirmou a moça do docinho ou do salgadinho, você deixou de fazer alguma confirmação importante, quando chega lá na hora da festa a pessoa não levou, esqueceu, né? Então são diversos serviços, diversos pontos que precisam caminhar juntos. Então, por exemplo, você fechou com o pedreiro chegou lá para executar o serviço, mas o revestimento não está lá, você vai ter o desembolso com esse pedreiro, o dia dele vai ser pago, né, o serviço dele, porém o material não está lá, não vai ser executado, você vai gastar isso em dobro. Você fechou com a marcenaria. Para isso, os eletrodomésticos precisam estar definidos para que eles tenham essas medidas e possam executar os móveis. Não adianta eles irem lá medir, mas eles não poderem executar. Então, é um efeito dominó que acontece, né? Caso tudo isso não seja pensado em conjunto. Então, uma coisa que você tem que colocar na cabeça é que tempo é dinheiro e na obra mais do que nunca. Então, esteja com as decisões tomadas antes de começar. É justamente isso que te permite ter uma obra com fluidez,
onde você não vai ter tanta dor de cabeça, não vai ter tanto pepino para resolver ali de coisas que você achava que não iriam acontecer, que já estariam resolvidas. O que atrasa uma obra, o que prejudica o andamento de uma obra é justamente ter que parar a obra. Então é o ideal mesmo que você comece a sua obra e tudo esteja engatilhado para que isso não aconteça. Isso vai depender de decisões tomadas com antecedência, ter tudo escolhido, saber quais são os fornecedores que você vai estar trabalhando. Um fator importante aqui, abrindo um parênteses, é também não economizar, né, nesses fornecedores. Quando eu digo não economizar, é não querer economizar ao extremo, pegar tudo do mais barato. Se você tiver alguém à frente da sua obra, confie nessa pessoa, né? Você já escolheu ela por algum motivo, então às vezes entram aquelas questões do tipo, não vou fechar com esse fornecedor, que é o fornecedor dele, daí começa uma confusão de não saber quem tá ganhando em cima de quem, etc. Quando muitas vezes a pessoa tá ali para te ajudar, com um fornecedor que ela já filtrou. Imagina quanta dor de cabeça uma pessoa que trabalha diariamente com obra já não passou para ela ter que escolher um fornecedor e falar, pode ir nesse aqui que é de confiança. Ela é a mais interessada em não se incomodar com isso, ela é a mais interessada em que o fornecedor comece no dia, finalize no dia combinado, né? Então, apostar, confiar e ter junto com você a experiência desse profissional é algo que também te faz inclusive economizar dinheiro, porque lá na frente você não corre o risco de alguém faltar ou abandonar a sua obra, né? Você tem ali de quem cobrar. Então essa coisa de economizar demais no fornecedor, na mão de obra ou no produto faz com que você evite uma dor de cabeça aí futura. Então é claro que o ideal é você ter um pacote completo aí, né? Contratar um projeto, contratar essa gestão de obra e ter um serviço completo entregue. Porém, se não é o caso, se você vai fazer o projeto com um profissional, mas quer executar a sua obra, eu acho que nesse vídeo você consegue aí ter diversas informações, diversas dicas de como fazer isso da melhor maneira. No caso, se você vai estar fazendo tudo sozinho, também aproveite todas essas dicas para que isso saia aí de forma leve e menos turbulenta. Vou compartilhar aqui com vocês um detalhamento obra imobiliário, né, da LP, para vocês entenderem como que a gente faz essa entrega para o cliente, e também um material de gestão de obra da empresa que a cliente contratou. Dessa forma, vocês conseguem visualizar aí o processo como um todo. Aqui a gente tem todo o detalhamento de obra, né, que é o desenho com as informações técnicas que a pessoa vai fazer essa leitura e transferir para o orçamento. E aqui a gente tem todas as tabelas de especificações, onde a gente coloca todos os eletrodomésticos, né? Aqui toda a parte de luminárias decorativas, então quais são os abajures, para qual ambiente. Tudo isso é uma organização, um planejamento para ir para o orçamento. Aqui é a tabela dos móveis soltos, então todos os itens de móveis soltos desse apartamento. Aqui a parte de louças e metais também, né? Então qual é a torneira, qual é o acabamento de registro, quais são todos os itens que serão utilizados. E dessa forma, a gente recebe o material. Aqui a cliente fechou com a Elo Arquitetos, que está desenvolvendo, executando, gerenciando essa obra. E aqui tem todo um detalhamento de todos os itens da obra, né? Então vai além assim do quanto é, não, a gente vai orçar argamassa, brita, areia média, areia grossa, toda a parte de elétrica, o entulho é um item que às vezes quando a gente está fazendo sozinho a gente acaba esquecendo de pontuar, né? Então aqui tem todos os detalhes, desde a parte de obra até a parte aqui de louças e metais. Então todos os itens que estavam naquela tabela passam para essa agora de uma forma mais técnica, né? A parte de iluminação técnica, limpeza, até chegar em resultados finais globais, que é o que você precisa, né? O que todos precisam antes de começar uma obra, tendo aí o subtotal, né? As taxas e todo o resultado do valor final da obra. Então é isso, espero que dessa forma vocês consigam ter uma obra muito mais tranquila. Temos dicas valiosas aí nesse vídeo que com certeza fazem a gente enxergar o processo da obra, da gestão, do acompanhamento, da execução de uma outra maneira. Se você curtiu esse vídeo, gosta do nosso conteúdo, se inscreve no canal para você não ficar de fora de nenhuma novidade. Um beijo e até a próxima!